Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos aqui reunidos na nossa conexão de oração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse tempo de busca, de entrega, de reflexão diante do nosso Deus. Que seja um tempo especial, onde juntos a gente possa colocar a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. E hoje estamos aqui, então, para a nossa conexão de oração, hoje, dia 8 de dezembro, vivendo o tempo do Advento, e a palavra de Deus que nos convida a esse tempo de oração diz assim: todos vós que temais a Deus, vinde e ouvi, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Salmo 66, versículo 16. Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós. Salmo 67, versículo 1. A palavra de Deus também diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, 20. Eu convido você neste momento a orar junto comigo, colocando a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Oremos, irmãos e irmãs. Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pelo teu grande amor, te agradecemos porque o Senhor é aquele que, através de Cristo Jesus, nos salvou, e o Senhor continua, Deus, agindo na nossa vida, e a gente te louva, te agradece, a gente bendiz o teu nome por tudo que o Senhor fez através de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque Cristo veio para nos salvar do nosso pecado, do nosso orgulho, da nossa rebelião, e nos levar novamente para ti, Senhor. Que esse seja um tempo especial de oração, onde a gente possa colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a tua igreja, todas as pessoas, o teu mundo, Deus, diante de ti. Fica sobre nós, cuida da gente, que a gente confie, que a gente espere esse tempo do advento, em que a gente celebra o Natal, que a gente possa, Deus, cada vez mais amar o Senhor de todo o coração e assim te adorar em espírito e em verdade. Fica sobre nós. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, enquanto nós ouvimos essa canção, coloquemos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, sabendo que estamos vivendo esse tempo aí onde somos convidados a vir e adorar ao Senhor. Louvemos o nome do Senhor. Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor.
adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Céus, adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, potentes rendamos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Amém. Ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, pois veio, queridos irmãos, queridas irmãs, nos salvar dos nossos pecados. Queridos e queridas, vamos continuar então refletindo, meditando na Epístola de Judas, na Carta de Judas, e hoje, dia 8 de dezembro, sob o tema Voltados para si mesmos, nós vamos ver aí o que nesses versículos, entre o 10 e o 16, Judas, o servo de Cristo, irmão de Tiago, nos ensine. A gente viu desde o começo como essa carta nos inspira, nos encoraja, nos exorta, nos adverte a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando a gente pensa, queridos, sobre esse tema, o tema de batalhar, lutar pela fé, não é um tema secundário, não é um tema que a gente pode deixar de lado, muito pelo contrário. Quando a gente reflete sobre a sã doutrina, quando a gente reflete sobre a mensagem do Evangelho, a gente percebe isso muito claramente, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, quando os irmãos estavam ali sendo enfeitiçados, ficando alucinados, sendo enganados por outro evangelho que não era o evangelho de Jesus Cristo. E hoje a gente vai ver, então, esses falsos mestres que estavam infiltrados no meio da igreja, mas que, na verdade, não viviam, não pregavam o evangelho, negavam a Jesus Cristo como o único soberano Senhor e realmente transformavam a graça de Deus em desculpa para viver uma vida não em santidade e de gratidão diante do Senhor. E hoje, então, sobre esse tema, voltados para si mesmos, a gente vai, então, refletir nesses versículos. Eu coloquei para você o texto bíblico, Judas, capítulo 1, do 10 até o 16. A palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água
impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão, para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento? Pai Santo, nós pedimos que o Senhor nos ajude na reflexão da Tua palavra, ilumina os olhos do nosso coração, abre os nossos ouvidos para que a gente ouça a Tua voz. Que o Teu povo seja edificado, encorajado, consolado, confrontado e que, acima de tudo, o Teu Evangelho, Deus, possa ser ouvido nesse estudo que teremos neste momento. Que a gente viva a nossa vida não voltada para si mesmo, não autocentrada, mas tendo Jesus Cristo como centro, porque na verdade o Senhor é o centro de todas as coisas. Fica sobre nós neste momento. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós olhamos para esse texto, a gente pode dividir ele em três partes. Judas começa a falar sobre como esses homens seguem o caminho, o erro, o prêmio, tem a mesma, o mesmo desfecho da rebelião que houve no deserto. Então ele fala que são como eles. E ele então nos dá três exemplos. A gente já viu isso também, como que Judas trabalha com esse trio de ideias. E assim como a gente viu semana passada, ele dando três eventos do passado, três lembretes do passado, agora ele traz três personagens, três histórias novamente, que revelam como esses falsos irmãos, cheios de si, que negam o soberano Senhor, estão realmente ali causando um tumulto na vida da igreja. Na segunda parte, a gente vê os não frutos desses homens. A gente vê a vida inútil, a vida sem fruto, a vida que não tem nenhum sentido, a vida que, na verdade, não há vida, porque eles vivem apenas de aparência. E, por fim, a gente percebe novamente, porque esse é um tom muito presente na carta de Judas, Judas falando sobre o juízo que viria sobre esses, usando até um livro, o livro de Enoque, onde fala que o Senhor virá com juízo para convencer os ímpios dos seus pecados. Então, essas três coisas a gente percebe aí nesses versículos. Então, a primeira coisa, irmãos, são como eles. O texto diz: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. A gente percebe que Judas diz que essas pessoas que negam o Senhor, que vivem uma vida totalmente contra o Evangelho, uma vida que realmente não demonstra gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez através da salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus, são pessoas sem entendimento, são pessoas como animais irracionais. Judas diz que naquilo que eles não entendem, eles difamam, eles falam mal, eles torcem, eles fofocam, eles causam situações para contrariar aquilo que é verdadeiro. Eles fazem confusões. A gente vê, por exemplo, na semana passada, eles difamando os seres espirituais, maldizendo, indo contra as autoridades instituídas por Deus. Então a gente vê novamente aí que essas pessoas não têm entendimento. Elas difamam e elas também corrompem até aquilo que talvez por instinto natural elas poderiam vir a conhecer, mas até isso elas corrompem. Por quê? Porque lhes falta discernimento espiritual. E por que falta discernimento espiritual?
porque essas pessoas negam que Jesus Cristo é o Senhor. Essas pessoas, elas distorcem o evangelho, elas distorcem a graça de Deus por motivos realmente que são de orgulho, de ganância, de egoísmo, levando então essa confusão, levando então essas pessoas a serem como personagens ao longo da narrativa bíblica que também, movidos por orgulho, movidos pelo egoísmo, movidos pela ganância, desprezaram a Deus e enganaram as pessoas. E aí no texto, então, a gente vê um ai deles. E quando a gente vê esse ai sempre tem o sentido de maldição e juízo, muito presente, por exemplo, nos profetas. Os profetas sempre falavam, ai de vocês que esquecem do Senhor, ou ai de vocês que oprimem os pobres, colocando juízo e maldição sobre essas pessoas que desconsideram, que ignoram o Senhor Deus. Então, o texto passa a dizer que ai deles, porque seguem o caminho de Caim, porque foram enganados, são enganados, pelo seu próprio coração ganancioso, assim como Balaão. E, por fim, serão destruídos, assim como a rebelião em Corá. Então, essas três histórias nos lembram exatamente disso, que esses falsos mestres, tomados pelo seu orgulho, desprezando o Senhor, enganando as pessoas, estão seguindo o caminho, vão receber o prêmio e o destino que rebeldes ao longo do Antigo Testamento também receberam. E eu coloquei aí para você, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, Quando a gente pensa aí sobre a sã doutrina, e Judas está falando da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, então, queridos, Deus nos deu um mapa chamado sã doutrina para viver a nossa vida cristã, para viver a nossa vida com Deus ao contrário desses animais irracionais que não compreendiam, que difamavam, que corrompiam. Nós precisamos de entendimento e compreensão. Eu e você precisamos ter entendimento, eu e você precisamos crescer na nossa compreensão da palavra de Deus, e a gente chama isso, então, de sã doutrina, aquilo que Judas diz, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando a gente pensa também nos falsos mestres, a gente percebe que eles são movidos por orgulho. O termo ali, isso é muito interessante, que às vezes a gente subestima um pouquinho esse pecado, mas eles estão ali difamando, eles estão ali tirando a fama, acabando com a boa fama das pessoas, eles estão difamando a verdade, na verdade eles difamam tudo, até os próprios seres celestiais, as autoridades que foram colocadas por Deus. Então esses falsos mestres, movidos pelo orgulho, eram fofoqueiros, semeadores de discórdia e também de confusão. E eu coloquei ali para você Provérbios 6, do 16 até o 18, e a gente vê como que isso, irmãos, é importante, como isso chama atenção. Porque o texto diz assim, Provérbios 6, do 16 até o 19. 6 coisas Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Percebam que nesse texto de Provérbios a gente vê as coisas que Deus odeia, as coisas que Deus abomina, e a maioria delas está exatamente nessa ideia da difamação, da discórdia, de prejudicar a outra pessoa de forma injusta, e essas coisas, olhos cheios de orgulho, a gente percebe que esses falsos mestres são descritos assim, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, e assim por diante. A gente percebe, então, que esses falsos mestres estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam movidos pelo seu orgulho, rejeitando aquilo que Deus havia estabelecido. No Evangelho, nós vemos o próprio Jesus dizendo: ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas. A gente vê lá em Mateus 23 os 7 ais do Senhor,
contra os escribas, contra os líderes religiosos. A gente vê nos profetas também vários ais de Deus contra o seu povo, contra outras nações. Então, quando a gente olha para esse trecho aqui, e a gente lembra da história de Caim lá no Gênesis, de Balaão e de Corá lá em Números, a gente percebe que eles revelam como a ganância, a inveja e o orgulho levam as pessoas a todo custo a fazerem o que for preciso para terem vantagem sobre as outras pessoas. E quando a gente reflete nisso, um comentarista lhe diz o seguinte: Judas cita 3 exemplos de perversidade que estão registrados nas escrituras do Antigo Testamento, na tríade de Caim, Balaão e Corá. Judas alcança um crescente gradual ao mencionar os substantivos caminho, erro e rebelião. Qual é o caminho de Caim que os homens ímpios tomaram? Eles alimentam os vícios da inveja e cobiça, têm o coração repleto de ódio contra o Senhor e o homem, e o ódio leva ao assassínio, como indica João em sua epístola. Quando a gente pensa na história de Caim, a gente é lembrado isso, que movido por inveja e orgulho, Caim mata o seu irmão. Balaão não amava Deus ou o seu povo, mas o dinheiro. E por ter amado o dinheiro, ele vendeu Israel ao rei de Moabe. Assim como Balaão procurou destruir Israel, esses homens desejam fazer cair o povo de Deus. Essa é uma outra história que a gente conhece. Que Balaão, movido pelo dinheiro, movido pela ganância, ele prefere realmente, rejeitar aquilo que Deus havia dito, tentar de alguma forma prejudicar o povo de Deus, mas ele mesmo, logo depois, é destruído pela sua própria ganância. O texto diz ali, o erro, e algumas traduções colocam o prêmio de Balaão, e o prêmio dele, pela sua ganância, foi exatamente a sua morte, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e o próprio Jesus nos ensina que nós não podemos servir a 2 senhores. Coré, Datã e Abirão, junto com suas respectivas famílias, foram engolidas pela terra. 250 líderes foram consumidos pelo fogo. Isso aconteceu como resultado de sua recusa em aceitar a liderança de Moisés e Arão. Deus puniu severamente essas pessoas. Quando, irmãos, a gente pensa nessas histórias tristes, nessas histórias que muitas vezes a gente passa longe, mas as histórias de Caim, de Balaão e da rebelião de Coré nos lembram exatamente isso, que esses homens que negam o Senhor, que distorcem a graça de Deus, são pessoas que seguem esse caminho, que receberão esse prêmio, que receberão esse fim. Quando eles se levantam contra Deus, quando tomados pelo orgulho, pela cobiça e pela ganância, o fim deles será a sua própria autodestruição. Então, esses são como eles. É isso que Judas está alertando os irmãos ali. Eles deveriam realmente batalhar pela fé, eles deveriam realmente abraçar o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus, ao contrário do que eles estavam fazendo, porque o fim deles era a destruição. Uma segunda coisa, queridos, que a gente vê é os não frutos deles. E olha como de forma poética, Judas coloca isso. Ele diz assim: esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Percebam os termos que Judas usa, usando imagens da natureza para se referir a esses líderes, a esses falsos líderes. Rochas submersas, pastores que apacentam a si mesmos, nuvens sem água, árvores sem frutos, ondas bravias do mar e estrelas sem direção.
E quando a gente pensa, né, nisso que Judas coloca aí, esses 2 versículos, né, Judas ele lança mão de muitas imagens da natureza para retratar seus adversários ímpios. Suas metáforas eloquentes, interessantes e críticas são também um auxílio ao leitor para reconhecer esses homens que estão pervertendo a verdade. Eis o que há de melhor em termos de descrição poética. E quando a gente olha ali para o texto, então, a gente percebe o que Judas quer dizer com rochas submersas. Ele quer dizer com um perigo escondido, a semelhança de um navio que está no mar e, de repente, né, o casco passa por uma rocha, acaba sendo, né, ali destruído e o navio acaba afundando. Esses que estão ali desfrutando da festa da fraternidade, comendo, banqueteando-se com os irmãos, né, sem qualquer preocupação, eles estão infiltrados. E aqui Judas fala que esses líderes, que esses adversários, eles são um perigo escondido. Eles são infiltrados no meio, eles espiam ali, como Paulo diz na sua carta aos Gálatas, a liberdade dos irmãos que eles têm em Jesus Cristo. Pastores que apacentam a si mesmos, né? Pessoas egoístas, pessoas autocentradas, pessoas que não enxergam nada além do que a si mesmos, pessoas que não querem saber de apacentar o povo de Deus, né? Pessoas que não querem apacentar os cordeirinhos, como Jesus disse lá para Pedro, pessoas que querem apenas cuidar de si mesmas, com nuvens sem água, né? Impelidas pelo vento. O que Judas quer dizer com isso? Judas quer dizer com pessoas que vivem apenas de aparência. E você olha e aparentemente a pessoa tem um ar de santidade, um ar de piedade, mas na verdade essa pessoa não tem nada dentro de si. É mais ou menos aquilo, né, que Jesus diz no Evangelho: sepulcros caiados, por fora estão pintados, bonitinhos, aparentemente está tudo bem, mas tudo ali é superficial, tudo ali é irreal, tudo ali não passa de ser uma aparência. Árvores sem frutos, e veja como ele coloca, né, que nem na estação dos frutos gera frutos, mas que está morta, que está arrancada, que está duplamente morta. E com árvores sem fruto, Judas está dizendo que essas pessoas são inúteis, que essas pessoas estão mortas espiritualmente. São pessoas que não contribuem em nada para o reino de Deus, que não produzem frutos. E o próprio Evangelho nos ensina que é pelos frutos que a gente conhece as pessoas, que é pelo fruto que a gente sabe, de fato, quem é aquela pessoa. E aqui Judas está dizendo que esses falsos mestres, que esses pastores que apacentam a si mesmos, não geram fruto nenhum, porque são inúteis, porque estão mortos espiritualmente. Um outro termo que Judas coloca é ondas bravias com a sujeira que espumeja. E aí, né, como a gente já viu anteriormente, pessoas que levam uma vida imoral e bagunçada. Uma pessoa que não vive, e a gente vê isso lá no começo, imagina, quando a gente reflete sobre isso, né, pessoas que negam a Jesus como Senhor soberano, que distorcem a graça de Deus, isso vai levar a pessoa, né, a viver uma vida imoral, uma vida bagunçada, uma vida onde não é o senhorio de Jesus Cristo que realmente conduz a nossa vida. E a gente vê, irmãos, essa bagunça, né? Ele diz, né, a sujeira que espumeja ali nas ondas bravias, mostrando exatamente isso. Uma vida desordenada, uma vida que não é centrada no Evangelho, uma vida que não é centrada no Deus da Escritura, mas sim pessoas, né, que vivem uma vida imoral, que vivem uma vida onde acham que a graça de Deus é desculpa para pecar, é licença para pecar, mas na verdade essas pessoas estão realmente se auto-enganando, enganando aqueles também que acham que podem viver uma vida de qualquer jeito. Um outro termo que Judas usa é estrelas sem rumo. E aqui ele está falando, né, as estrelas eram usadas para guiar os viajantes, mas aqui ele está falando como guias cegos, estrelas sem direção, estrelas sem rumo, estrelas que estão ali vagando, sem qualquer direção, sem qualquer sentido, né, sem qualquer condição de conduzir alguém. Então, esses falsos mestres são assim, né, pessoas que estão sempre mudando, como Paulo diz lá, né, que são como meninos levados pelos ventos, são como as ondas do mar, né, que vão e vêm, pessoas movidas, né, por modismos, pessoas movidas por tantas coisas que surgem, mas que no fim das contas são pessoas
perdidas, sem qualquer direção, porque negam o soberano Senhor e distorcem a graça de Deus. E Judas diz: o que esperam, né? O que esperam essas rochas submersas, esses pastores de si mesmos, essas árvores, né, sem frutos, essas nuvens sem água, essas estrelas sem rumo? O que esperam nessas ondas bravias? E Judas diz no texto: a mais profunda escuridão para sempre, e já está reservada. Esse é um tema, queridos, muito presente, que a gente não pode negar na carta de Judas. É a verdade do juízo, que a gente conversou um pouquinho na semana passada, assim como Deus julgou seu povo no deserto, assim como Deus julgou a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como Deus julgou vários momentos ao longo da história, da mesma forma esses, né, receberão aquilo que está reservado, a escuridão para todo sempre. E quando a gente pensa nisso, então a gente chega na terceira parte, que fala exatamente disso, o juízo sobre essas pessoas. E o versículo 14 diz assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Quando a gente pensa nessa história que Judas traz aqui na sua epístola, na sua carta, ele está fazendo referência a um livro apócrifo, a uma tradição oral que havia também naquela época, onde através de Enoque havia falado sobre o juízo de Deus, sobre o juízo do Senhor soberano, que viria com toda, né, os seus santos, né? E aqui a ideia dos santos, alguns se referem tanto aos anjos do Senhor que viriam no juízo para cá, como também aos santos do Senhor, a sua igreja. E aqui o que Enoque está dizendo é exatamente isso, sobre o juízo de Deus, sobre o julgamento de Deus, sobre pessoas ímpias, pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si, pessoas que não se submetem ao bom governo de Deus, pessoas que querem ignorar, desprezar o Senhor e viver as suas vidas como se Deus não existisse. E através aí, então, né, dessa literatura apócrifa, né, Judas nos lembra de uma realidade, do juízo de Deus sobre as pessoas ímpias. Ele diz: eis que o Senhor vem. E isso é uma verdade que nós também confessamos, que nós também acreditamos. E no credo apostólico a gente também diz isso, né, que nós cremos que Deus virá para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos, né, que Deus virá para colocar cada coisa no seu devido lugar, para realmente celebrar o seu amor, para realmente demonstrar a sua justiça, tanto na salvação como também no juízo. Quando a gente pensa, né, sobre salvação e juízo, né, sobre bênção e maldição, a gente vê isso por toda a Escritura. E na cruz do Calvário a gente percebe essas duas coisas se unindo, a justiça de Deus e o seu amor sendo demonstrado, bênção e maldição sendo realmente colocado na cruz do Calvário, quando Cristo se fez maldição por nós. Então, quando a gente pensa nisso que Enoque está dizendo aqui, ele está falando exatamente sobre essa ideia do juízo de Deus, de um Deus que faz justiça, de um Deus que fará justiça. E eu queria chamar a atenção de você para aquilo que o texto diz ali no final. Olha só os termos, né, que Judas coloca. Ele diz assim, olha o texto, 16. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Vejam, queridos, que interessante. E aqui Judas está falando dos murmuradores, dos descontentes, das pessoas que vivem segundo as suas paixões, pessoas autocentradas, pessoas arrogantes e pessoas falsas. Vejam que aqui Judas está abordando alguns pecados intocáveis, alguns pecados que a gente muitas vezes subestima. Né? Ele está falando de murmuradores, ele está falando de pessoas descontentes, ele está falando de pessoas que são movidas pelas suas próprias paixões, pelo seu próprio ego inflamado, pessoas que nas suas falas são cheias de arrogância e também por meio das suas palavras são enganadoras. E sobre isso,
eu coloquei aí para a gente refletir um pouquinho, preste atenção nisso, é o que Judas coloca aí. Judas usa o termo murmuradores de forma negativa. Ele revela que esses homens expressam sua insatisfação ao reclamar, não dos homens, mas de Deus. Quando os israelitas murmuraram no deserto, foram mortos pelo anjo destruidor de Deus. Pessoas que são descontentes não encontram contentamento em sua presente situação. Elas resmungam sobre o lugar que Deus lhes deu na vida e assim dirigem suas críticas contra Deus. Consideram Deus responsável por suas adversidades, perdas e decepções. São pecadores perversos que proferem palavras duras contra Deus. Eles têm um discurso arrogante e falso, que não são capazes de confirmar, fazem comentários presunçosos, desprezam a Deus e enganam as pessoas. Vejam como isso está muito ligado ao falar. Percebam como isso, né, que Judas coloca aqui, e muito daquilo que a gente tem visto desde o começo da sua carta, é exatamente essa realidade. A realidade da murmuração, da difamação, do descontentamento, né, de pessoas que são movidas pelos seus próprios instintos, pessoas que, ao negarem o Senhor como soberano Senhor, se tornam o Senhor das suas vidas, pessoas arrogantes, pessoas que enganam as pessoas, e dessa forma, então, a gente precisa olhar para isso e ser lembrado. Foi a murmuração, que foi o descontentamento, que foi a incredulidade, né, que não permitiu, por exemplo, que o povo no deserto pudesse entrar na terra prometida. Então, quando a gente considera, a gente precisa olhar para a nossa vida, para o nosso coração e investigar, pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, porque muitas vezes a gente está aí, né, murmurando, né, criando ali raízes de amargura, de descontentamento, né? Quantos crentes, né, que só reclamam, 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 quantos crentes que sempre estão descontentes, né, com tudo, sempre correndo atrás da última moda, né, sempre colocando defeito em alguma coisa, quantas pessoas que são movidas por um amor autocentrado e não pelo amor de Deus, pessoas arrogantes e pessoas falsas. E como que a gente resolve isso? Né? Para os falsos mestres, né, para muitos deles não haveria salvação. Judas registra ele como pessoas que deliberadamente são ímpias, são perversas. Mas como que há salvação para aqueles que se arrependem? E eu coloquei para você uma citação de um livro chamado O Evangelho Explícito, onde o autor diz o seguinte: o Evangelho nos estende um lugar onde a bondade e a severidade de Deus se encontram. Este lugar é a cruz, onde graça e ira se cruzam. É nesse lugar de vergonha e de vitória que Deus, em forma de homem, Jesus de Nazaré, o muito esperado Messias, ofereceu em sua morte a expiação de sangue necessária para satisfazer a justiça de Deus e assegurar a nossa salvação. A cruz de Cristo é a resposta de Deus aos homens por terem desprezado o seu nome. A cruz de Cristo existe porque a humanidade, amada por Deus, criada por Deus, movida por Deus, o traiu e preferiu suas próprias coisas. A cruz de Cristo é o princípio central de tudo que cremos a respeito da salvação. Sendo assim, nossa vida deve ser moldada pela cruz. Quando a gente considera o Evangelho, quando a gente considera a cruz de Cristo, a gente pode então ser livre de todos os pecados, né? Identificar os falsos mestres, os falsos irmãos, aqueles que enganam, aqueles que não abraçam, porque negam exatamente a mensagem que pode nos salvar. Queridos, diante disso, o nosso coração seja nutrido, fortalecido, encorajado pela graça, pela cruz de nosso Senhor, que nos arranca do nosso orgulho de uma vida autocentrada e nos leva a viver para Deus e viver também para o nosso próximo. Amém? Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim, façamos juntos. Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor,
dá repouso aos cansados, abençoa os que estão perto da morte, consola os que sofrem, compadece-te dos aflitos, defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, volta nossos corações para ti e entra. Move-nos ao arrependimento. Muda nossos corações com a tua palavra eterna e habita conosco para sempre. Pois tu vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Senhor, não é exagero dizer que só existe uma coisa que necessito de verdade na vida, e por ela peço agora. Não é meramente crer em ti, mas em oração e experiência, ver e sentir tua beleza. Permite-me amar-te só por ti mesmo. Amém e amém. Amém. Queridos, eu quero neste momento fazer uma última oração junto com você, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Vamos ao nosso Deus em oração? Senhor, nós te rendemos graças e louvor, porque o Senhor é um Deus manso e humilde de coração. O Senhor se fez servo, o Senhor abraçou a cruz, e nós te louvamos por isso, Deus, porque o Senhor se tornou uma criatura, para que a gente pudesse, Deus, viver livre do orgulho, livre do pecado, e assim viver realmente, Deus, de forma humilde diante do Senhor, que a gente possa viver a cada dia para a tua glória, para o teu louvor. Por isso, Senhor, arranca do nosso coração toda a cobiça, todo orgulho, toda inveja, arranca do nosso coração o amor, ó Deus, ao dinheiro, a ganância, tira do nosso coração toda a rebelião, toda a rebeldia, ó Deus, toda a falta de submissão à tua revelação, à tua palavra, aquelas pessoas que o Senhor coloca sobre nós para cuidar da gente, para nos orientar, para nos ensinar. Em nome de Cristo Jesus, a gente possa realmente, Deus, demonstrar a cada dia que a nossa vida está centrada em Jesus Cristo. Por isso, toma as nossas vidas, toma o nosso coração, ouve a oração dos teus filhos, de forma humilde e sincera, entregam, Deus, os nossos pedidos, os seus pedidos diante de ti. Fica sobre nós, abençoa as nossas vidas, nós oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Não se esqueça, na sexta-feira nós temos o LP, o Fábio estará conduzindo, eu não estou na cidade, mas o Fábio estará aí com o pessoal, e você é convidado a estar junto com o pessoal no LP sexta-feira. No domingo, às 10 horas, a nossa escola bíblica dominical, e domingo à noite também, às 19 horas, o nosso culto presencial, onde o nosso irmão presbítero Ivair estará pregando. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, fique na paz do Senhor, que o seu coração possa ser realmente ensinável, assim como é o coração do nosso Senhor manso e humilde. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.